Jornalista há cerca de 20 anos, especialista em jornalismo de investigação, foi editor de política, tem vários prêmios conquistados ao longo da carreira e, entre tantas outras atividades, é autor do livro Fábrica de Mentiras, Viagem ao Mundo das Fake News. Eu estou a falar do Paulo Pena, que é atual repórter no Diário de Notícias, a quem eu desde já agradeço esse tempo para nós discutirmos um assunto tão importante, de impacto social imenso nos dias de hoje, que é a desinformação. Paulo, eu começo essa entrevista fazendo uma pergunta que às vezes me baralha um pouco. O termo fake news te parece coerente ou aquilo que é mentira não é notícia? Sim, tem esse problema, é mesmo um problema. Usámo-lo muito apenas por facilidade, para criar uma espécie de nome fácil e rápido para o assunto. Desinformação é muito melhor e mesmo dentro da desinformação há vários tipos de mentiras que têm esse objetivo. É importante aqui dizer que apenas consideramos fake news aquelas, tentativas de criar uma notícia falsa que tenha um efeito manipulatório sobre as pessoas, que pretende enganar. Você investigou fake news durante um ano. O que é que você descobriu que mais te surpreendeu? Em primeiro lugar, logo a dimensão que tinha o problema. Eu não estava à espera de ver tantos sites a criar desinformação e de que esses sites tivessem tanta audiência. Isso foi a minha primeira surpresa, quando fiz as primeiras contas e percebi que um pequeno grupo de 10, 15 sites podia chegar a 3 milhões de pessoas com facilidade. E porquê é que eu não sabia que isso acontecia em Portugal? Precisamente por aquilo que nos mantém muitas vezes afastados do problema que é, nós vivemos em bolhas dentro das redes sociais e, portanto, se os nossos amigos não partilham desinformação ou não partilham estes sites, eu nem sequer sei que estes sites existem. Mas depois, quando vamos confirmar isso e ver, por exemplo, aqueles medidores de audiências dentro das redes sociais que os próprios jornais consultam, vemos que muito facilmente num dia uma notícia de um site de desinformação tem muito mais partilhas do que uma notícia de uma televisão portuguesa. As pessoas habituaram-se muito a olhar para as fake news e para a desinformação como uma coisa que tem um efeito político, e tem. Não sabemos se é um efeito político decisivo para eleger alguém, mas sabemos que ajuda a eleger alguém. Bolsonaro no Brasil é um caso típico, o acesso ao WhatsApp, o Trump nos Estados Unidos numa outra forma um bocadinho mais articulada com a segmentação eleitoral dos Estados indecisos, etc. Sim, mas a desinformação tem um efeito sobre a vida cotidiana das pessoas. Houve um surto de sarampo em Inglaterra no ano passado, precisamente porque as notícias, entre aspas, mais divulgadas no Google, nas redes sociais, sobre vacinas, eram notícias falsas, que diziam que as vacinas provocavam autismo, que acarretavam problemas de saúde. Há um estudo muito engraçado de um professor universitário brasileiro que demonstra como, a partir do momento em que as pessoas acreditam numa informação, mesmo que sejam confrontadas com o facto daquela informação ser comprovadamente falsa, elas têm mais dificuldade em aceitar a verdade. As pessoas vão às redes sociais e informam-se lá cada vez mais. Em quase todos os países do mundo, o Facebook e o Google são a principal forma de acesso das pessoas à informação e, ao mesmo tempo, como essas grandes plataformas não têm, porque é incompatível com o seu próprio modelo de negócio, não têm qualquer tipo de ação concreta sobre a desinformação que lá é divulgada, as pessoas estão basicamente perante um caldeirão que não distingue nada e que vai fazer com que elas duvidem cada vez mais de tudo e que não tenham capacidade para se informar de uma maneira que lhes permita tomar decisões para a sua vida normal, política, de saúde, amorosa, qualquer coisa. A autorregulação funciona? Não. A autorregulação já está em vigor. Houve um acordo do grupo de alto nível que criou uma espécie de mecanismo de autorregulação a nível europeu para as grandes plataformas.
Mas isso não funciona. As grandes plataformas não estão a lidar bem com as contas falsas. Não consideram que produzem conteúdo? Não consideram que produzem conteúdo e não se importam de divulgar conteúdo que é crime. Nós agora tivemos o caso Marega, num estádio de futebol, e percebemos todos que há um consenso nacional muito importante sobre como o racismo e como a forma do discurso de ódio deve ser combatida. Nas redes sociais isso não existe. O Facebook proíbe a nudez, mas não proíbe o discurso de ódio. Portanto, se aqueles adeptos que fizeram aquilo a Marega estiverem no Facebook a fazê-lo diariamente, não sofrerão nenhuma consequência do Facebook. Temos que ter a noção de que estas plataformas precisam de uma regulação dos seus conteúdos, que precisam de responder pelo menos da mesma forma que os meios de comunicação social respondem. Claro. Um jornal não pode publicar um discurso de ódio de maneira nenhuma, e continuar com uma licença. Um jornalista não pode escrever qualquer coisa num jornal sem que possa ser responsabilizado por isso. E o mesmo tem que acontecer no Facebook e no Google e em todas as redes sociais que dependem destas duas grandes plataformas. Na Alemanha, na França, na Irlanda, em vários outros países europeus, houve tentativas de criar leis que regulem isto. Se elas funcionam bem, se deviam funcionar de outra maneira, se deviam ser revistas. É uma outra discussão. É toda uma outra discussão. Portugal não quer ter nenhuma lei de regulação das redes sociais, não tem nenhum programa ativo. Há um pequeno programa do Ministério da Educação em parceria com o Sindicato de Jornalistas para formar professores em literacia mediática, mas não há nenhum programa para as escolas já a funcionar neste momento e já devia haver. Em que sentido a falta de apoio do governo impacta negativamente o combate às fake news e à desinformação? Eu acho que é incompreensível que um governo em Portugal, em 2020, depois de tudo o que se passou, eu dou-vos apenas um exemplo. O próprio Primeiro-Ministro foi alvo de uma notícia falsa que foi muito... passou por centenas de milhares, se não por milhões de pessoas, que foi criada por sites identificados de fake news, que dizia que ele estava de férias durante os incêndios Tancos. Essa notícia falsa teve um epílogo no último dia de campanha eleitoral em que ele foi confrontado, António Costa, foi confrontado por um cidadão em Lisboa que deu uma situação que abriu os telejornais, etc. Portanto, ele já foi vítima das fake news. Um governo que não crie de raiz um programa de literacia mediática, um programa de literacia digital para as pessoas, que explica às pessoas o que são as plataformas, como é que elas devem duvidar da informação de sites que não são conhecidos, que tipo de mecanismos de ceticismo devem ter face à informação. Eu creio que isto é uma falha básica e é terrível que isto aconteça. A gente sabe que o jornalismo tradicional como um todo vive um momento muito complexo, um momento de crítica do seu papel social, e eu pergunto, é possível o jornalismo tradicional recuperar o seu lugar neste contexto? Eu creio que tem de ser possível. O que é que o jornalismo é? O jornalismo é a forma de garantir às pessoas, a qualquer cidadão ou cidadã de qualquer sociedade, que ela pode ter informação verificada por um método que tem um rigor e que tem uma capacidade de verificação que é sempre escrutinável, que as pessoas podem ter acesso a uma informação de boa qualidade que lhes permita tomar decisões na sua vida. Isso é o jornalismo. Isso é o que deve ser o jornalismo. Se olharmos para isto desta forma e virmos o que tem sido o jornalismo nestes tempos muito recentes, eu creio que temos aqui um gap, temos aqui uma barreira e que temos muito urgentemente de a ultrapassar. É evidente que não em Portugal, mas noutros países do mundo têm surgido novos órgãos de informação preocupados com isso, que têm tido algum sucesso nos países em que foram criados e até a nível internacional. Estou a lembrar, por exemplo, do Mediapart em França, que é um projeto jornalístico sólido e que foi criado precisamente por isso. Não publica 200 notícias por dia, publica 3, 4, 5 e tem uma redação com capacidade. Estou a pensar no Intercept, estou a pensar no Der Correspondent, estou a pensar em vários outros meios de comunicação social novos que surgiram para colmatar essa lacuna. E creio que isso é importante.
Isso é importante, sim, mas ainda são iniciativas pontuais. E se olharmos para um contexto que não é pontual, que é o contexto das redações jornalísticas no mundo, não é uma realidade não só de Portugal, nem só do Brasil, de redações cada vez menores, com menos jornalistas, e o jornalismo correspondendo a esse fetiche da velocidade, tendo que cada vez mais dar informações no menor prazo de tempo possível. Quer dizer, não há aqui um conflito entre essa visão ideal do jornalismo e hoje o que o jornalismo se tornou? Tem toda a razão. O jornalismo hoje parece ser um criador de ansiedade na população sobre os temas. Nós não estamos aqui para dar boa informação sobre os temas, estamos aqui para dar toda a informação que conseguimos vislumbrar como possível ou ligada ao tema, para que as pessoas se sintam inundadas de informação, que se sintam avassaladoramente dominadas pela informação. Eu creio que isso é um erro que nós vamos pagar caro no futuro se continuarmos a fazê-lo. E se já não estamos a pagar agora. É o jornalista que tem que dizer ao leitor que ele não precisa ser tão ansioso, quer dizer, combater essa ansiedade é papel nosso? Não, eu acho que eu não sei se a ansiedade, o termo aliás é do Matt Taibbi, que escreveu um livro muito engraçado agora, no final de 2019, início de 2020, não sei situar bem, chamado Hate Inc., sobre o problema da informação nos Estados Unidos agora. E o que ele queria dizer por ansiedade informativa, que eu tentei aqui também usar, era a ideia de que os jornais tentam criar na população a ideia de que estão sempre perante um acontecimento de última hora. Isso não é verdade. Ou é verdade de uma maneira muito relativizada, que deve ser muito relativizada. O coronavírus é, de facto, um problema de saúde importante, mundial, tem efeitos, tem problemas, devemos tratá-lo. Mas devemos tratar. Chegou mais um caso suspeito, está em quarentena mais um caso suspeito. De que forma é que nós tratamos a informação? É criando nas pessoas uma ideia de que está sempre a acontecer qualquer coisa. Qual é o reverso da ansiedade? A ansiedade não é uma boa forma de nós termos mais conhecimento sobre as coisas. O que nós precisamos é de dar informação com contexto e dizer às pessoas uma coisa simples que nós, entre amigos, sabemos fazer nas conversas que temos. Há assuntos sobre os quais falamos 2 minutos, há assuntos sobre os quais falamos meia hora, há assuntos que são importantes, há assuntos que são engraçados, há assuntos que mais vale não falar. Por exemplo, eu não consigo compreender como é que é feita a gestão editorial da maior parte dos órgãos de comunicação social portugueses sobre um político português que teve 50 mil votos nas eleições, conseguiu ser eleito para o Parlamento e tem um discurso que depende, tal como o Donald Trump, noutra dimensão, nos Estados Unidos, ou o Bolsonaro no Brasil, dependiam de serem discursos extremamente radicais que possam ganhar a atenção das pessoas. Os jornais não podem ser plataformas que são usadas por políticos populistas para conseguir dominar a agenda mediática. Quero combinar com você assim, vamos fazer o que nós chamamos de ping-pong. Eu digo uma palavra, você replica com outra. Tem que ser rápido, sem pensar muito. Vamos ver o que é que sai daí. Informação. Vamos repetir. Eu sou muito pouco rápido nessas coisas. Informação. Capacidade de decidir. Produção de conteúdo. Qualidade. Responsabilidade social. Humildade. Novas tecnologias. Oportunidade. Bom jornalismo. Indispensável. Mau jornalismo. A combater. Redes sociais. A usar com moderação, eu não uso. Essa agora é pegadinha. Futuro da imprensa. Em aberto. E agora, para a gente terminar, em aberto, aponta para algum lugar? Eu sou um otimista nisso. Acho que sim, acho que deve apontar para um bom lugar, para uma reconfiguração da relação de confiança entre as pessoas e os médias. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer bater papo com um colega de profissão, mais ou menos no mesmo período que eu também exerço o jornalismo. Sempre um prazer ter um pouquinho dessa noção também do que os colegas de outros continentes e de outros lugares estão a pensar, não é? Estamos todos, no final das contas, preocupados com o que estamos a fazer e com o que continuaremos a fazer
eu espero que ainda por um bom tempo. Então, muito obrigada. Obrigado, eu.